marcha aqui, vamos falar um pouco sobre a importância da renda variável na alocação de recursos de longo prazo. Prazer chamar aqui André Leite, CIO da TAG Investimentos, Wilson Barcelos, CEO da Azimuth Wealth Brasil Management, e Jorge Wachmann, Jojo, do sócio, head da mesa de distribuição de fundos do BTG Pactual. Muito obrigado. Volta com você, Jojo. Lembrando que depois do painel vamos ter mais um coffee break aí para discussão. Olá, pessoal. Boa tarde. O painel aqui está mostrando que a gente já está com o tempo esgotado, então vamos fazer isso bem rápido para não... Mas obrigado aí pelo convite, Fred e todo o time da Trígono para moderar esse painel, e o super honra aqui de estar com turma de longa data aqui que divide comigo esse assunto difícil, né? A gente conversou aí nos bastidores e nas últimas semanas como é que a gente entra motivado para falar de bolsa num cenário, né, tão difícil. Eu sei que vocês passaram o dia inteiro aí ouvindo gente talvez mais competente que a gente para dar todos os insights, mas a ideia é que hoje a gente bater um papo sobre como a renda variável entra, né, essa classe de ativos entra na alocação da carteira de clientes, né, especialmente em gestão de patrimônio, que é o que a gente fez a maior parte das nossas vidas profissionais, e eles dois fazem isso ainda atualmente. Então, vou pedir para vocês brevemente se apresentarem e depois aí a gente mergulha aí no nosso assunto. Olá. Oi. Meu nome é Wilson Barcelos, sou CEO da Azimuth. Primeiro, é um prazer estar com você. Além de CEO da Azimuth, sou um fã do André, fã do Jojo. Então, dividir o painel com vocês aqui, ó, uma honra. Obrigado a Trígono pelo convite. Espero contribuir com vocês aqui com um tema que não é simples, de renda variável agora, mas, enfim, vai ser interessante assim, tentar arrumar uma resposta para uma pergunta complicada. Perfeito. Muito obrigado, gente. André Leite, CIO da TAG Investimentos. 27 anos já de mercado, entre alocação e gestão. Tanto o Jojo quanto o Wilson são colegas aí de longa data. O Wilson, inclusive, a gente trabalhou junto já atrás no finado Banco Bozano Simonsen, né, Wilson? Bastante tempo. E queria agradecer a Trígono aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês aí nesse desafio de falar sobre renda variável nesse ambiente conturbado. Então, vamos lá. Acho que o primeiro ponto que a gente podia abordar, só para dar um contexto, e depois a gente entra mais profundamente em renda variável e em cenários até, como é que vocês, quer dizer, de forma simples, como é que vocês atacam o problema de gerir o patrimônio, gerir os recursos de um cliente, né? Quer dizer, um pouco do processo, quer dizer, olha o risco, né? Tem todo o livro-texto de olha suitability, olha o risco, mas na prática, quer dizer, como é que vocês juntam as peças para montar esse quebra-cabeça? Bem, acho que no começo você tem a permissão do cliente de ficar nesse jogo por longo prazo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é a questão do suitability, nada mais é do que entender o que o cliente não quer, né? E nós somos gestores de recursos de terceiros, os recursos não são nossos. Por mais que você tenha um entendimento de que o investimento deveria ter mais ou menos risco, não é esse talvez a resposta que o cliente gostaria de ouvir. Então, respeitar o mandato, respeitar o desejo, entender dentro do limite de risco que lhe foi oferecido pelo cliente, encontrar a melhor relação de risco-retorno. Basicamente é isso. Aí depois a gente desenvolve em várias outras coisas, ser simples, não ser simplista, porque não é uma tarefa, tentar transformar essa arte em ciência não é trivial, mas entender que o cliente precisa entender e estar confortável com aquilo que a gente está fazendo. Basicamente é isso.
Perfeito. Do nosso lado, o trabalho começa com o que a gente chama de anamnese do cliente, né? A anamnese é o processo que os médicos têm quando eles recebem um paciente no seu consultório pela primeira vez, a primeira consulta, aquela consulta que quando o médico é bom demora bastante tempo, demora 1 hora e meia, que você começa a estabelecer vínculos, você começa a estabelecer relacionamento com esse cliente, com esse paciente, e você começa a entender ele, né? E esse é um processo que não para por aí, não para naturalmente nessas primeiras reuniões, porque quando se trata de investimentos, quando se trata de apetite ao risco, muito frequentemente nem o cliente sabe o que é a tolerância dele ao risco, né? É muito comum, em momentos de maior euforia do mercado, eles querer uma carteira muito agressiva. Quando você tem momentos mais difíceis, como a gente está tendo aí recentemente, esses últimos 2 anos, o cliente automaticamente se transforma em um cliente conservador, ou seja, assim, esse é um processo que você vai descobrindo também junto com o cliente quais são os limites dele, né? Para a gente é muito importante isso, o conhecimento da pessoa, do cliente. Não, e vocês dois falaram em pontos importantes, né? Uma visão de longo prazo e a outra o ajuste ao risco, né? Quer dizer, eu brinco assim, todo cliente gosta de uma montanha-russa se ela terminar bem, né? Você grita, parece que vai morrer, mas no final tá feliz. Se tivesse uma montanha-russa que explodisse no meio do caminho, já não era a mesma coisa, né? Confundem risco com emoção. Bom, quando a gente entra no mundo de renda variável, esses aspectos são talvez ainda mais relevantes do que em outras classes de ativos, né? Quer dizer, aguentar uma volatilidade ou uma oscilação maior de preços e você ter a paciência, né, para ver os resultados de o management de uma empresa está fazendo para que isso daqui se reflita em resultados da empresa, para que depois se reflita em preço da ação na bolsa, de fato exige muito tempo. Qual é a mágica para fazer isso quando tem do outro lado um cliente ansioso, mal acostumado com o dia a dia do CDI, mal acostumado com a liquidez imediata ou os resultados imediatos? Como é que vocês tratam isso na prática? Bem, primeiro é um processo educacional. Exatamente como o André falou, você tem que entender o cliente tem que te entender, mas mais do que tudo, o cliente tem que entender aquilo que ele quer de verdade, né? Isso, assim, o cliente de verdade ele não sabe muito bem o que vai acontecer no futuro e ele está muito sensível à perda. Tem um estudo que fala de Behavioral Finance que para cada 2 que você ganha, se você perder 1, a sensibilidade é que você não ganhou nada. E na verdade não é, você teve 1 positivo, mas a sensação de perda é muito maior do que a beleza do ganho. Então o que a gente entendeu aqui ao longo do tempo? Market time só tem relevância no resultado do portfólio no curto prazo. Assim, isso aí você pode ter relevância. Mas no longo prazo, a relevância é menos de 2%. O que de fato traz resultado para a carteira é a alocação. É como que você definiu a alocação de ativos e você define a alocação de ativos através da sensação que o cliente tem de não querer estopar uma operação pela perda. Por isso que o suitability é tão importante. Quando a gente fala de longo prazo, o longo prazo é uma proteção para ele mesmo, é uma proteção para a gente, é uma proteção para o negócio. Quando você está tomando conta de recursos de terceiros, o que você não quer? Que ele tenha uma reação abrupta. Porque se você perder as 10 maiores... Existe um estudo no mercado americano que ele fala que durante um período a bolsa rendeu 9,9% em dólar, uma carteira de ações rendeu 9,9% em dólar, e você teve... se você perdesse as 10 maiores altas, você perderia 3,8% anualizado, o que equivaleria a 20%. O que acontece? As maiores altas normalmente se dão em momentos que você está com uma grande perda, né? Em momentos de grande depressão, em momentos de grande risco. E aí, quando o mercado alivia a pressão, a bolsa sobe rapidamente. Aconteceu com a gente no caso da Dilma, né? Em 2013, se eu não me engano, no processo do impeachment, a bolsa subiu em 15 dias, subiu grande parte do que foi o ganho do ano. Isso acontece repetidamente no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar do mundo, porque risco está totalmente atrelado a retorno. Então, o que a gente tem que fazer nessa hora? Primeiro, é saber que a gente não sabe. Assim, você ter o brilhantismo de saber a sua capacidade de você prever o futuro é o que faz com que você se mantenha no jogo, que você mantenha o resultado do cliente possível. Se você olhar a taxa interna de retorno de uns fundos, ela essencialmente... A taxa interna de retorno dos cotistas que compram cota daquele fundo é muito menor
do que a taxa de retorno dos fundos. Que o próprio Peter Lynch, né, da Fidelity, talvez um dos mais renomados e investidores de maior sucesso no mundo, fala isso, né? Os fundos deles, medido por cota, são muito bons, né? Mas quando ele olha a rentabilidade da carteira dos clientes, a maior parte dos clientes dele perdeu dinheiro. Né? E mais, talvez perdesse, não só perdesse da cota, mas também perdesse do próprio benchmark. E a grande parte é isso. E quanto mais volátil, mais isso. Então, tolerância a risco é uma coisa que você tem que estar muito alinhado com o teu cliente, e o André falou, foi perfeito. É todo dia. Todo dia explicar e entender, ser claro, fazer ele ter o conforto e a segurança, né, André? Perfeito. Pegando o gancho do que o Wilson comentou agora, e dar um exemplo para vocês bem recente da importância da gente ter, do cliente ter essa alocação basal nas classes de ativos, e naturalmente bolsa é uma dessas classes de ativos. Nós tivemos um ano muito ruim, né, de mercado brasileiro de modo geral. Os fundos de ações domésticos tiveram 40 bilhões de resgate até agora. Outubro foi um mês muito difícil, né? Outubro foi um mês difícil por conta da elevação das taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos. E chegamos no final de outubro com um cenário razoavelmente sombrio, né, para o mercado financeiro. O que aconteceu no final do mês de outubro que transformou completamente o cenário e foi algo, de certa forma, bastante inesperado? O Tesouro Americano soltou a notícia do seu plano, né, de financiamento para o primeiro trimestre de 2024, onde ele, em vez de se financiar com 20%, né, nos títulos de curto prazo, ele falou, não, eu vou me financiar com 60% das minhas emissões com títulos de curto prazo, ou seja, ele reduziu a emissão dos títulos de longo prazo. Isso fez com que as taxas longas americanas tivessem uma redução de 0,5 ponto percentual, que pode parecer que não é muita coisa, mas para a precificação de ativos é bastante coisa, bastante significativo. E o resultado, estamos tendo um mês aí com o S&P subindo 9%, a Bolsa subindo mais de 10%, e o fluxo do investidor estrangeiro na Bolsa, ele está sendo esse mês 13 bilhões de reais positivo. Ou seja, o gringo colocou no Brasil 20 bilhões de reais em bolsa, sendo que 13 bilhões só esse mês. E é um movimento que está acontecendo agora em 20 dias, fruto de uma decisão do Tesouro Americano que foi razoavelmente inesperada por todos. Ou seja, o cliente que tenta fazer esse market timing, ele não consegue. Na verdade, ele acaba fazendo sempre o oposto, né? Esse investidor brasileiro que resgatou os 40 bilhões de fundos de ações, né, ele com certeza agora nesse ponto do ciclo que a gente está, a história mostra que ele possivelmente vai ter um resultado ruim em relação a isso. E vai esperar subir mais e vai ver no resultado do mês que foi muito bem, aí vai ficar meio, né, tentado a comprar e provavelmente, né, que é o desespero dos gestores de uma certa forma. Bom, André, você tocou aí em cenário, então eu queria aproveitar um pouco para a gente falar disso, né? Quer dizer, você falou, investidores saíram da Bolsa esse ano, né? Também no ano passado saíram da Bolsa. Se a gente olhar os números da Ambima, ano passado foi alguma coisa aí como 26 bi de saídas. Isso que teve um movimento errático ali em dezembro, de uma entrada de quase 40 bi, se não seria mais de 50 bi, eu acho que na prática de saída. Ainda que com o Ibovespa, né? Ibovespa positivo ali 4%, 5%. Esse ano o Ibovespa também agora, de repente, de novo positivo, aí ganhando. Mas, de certa forma, os fundos de ações no ano passado foram piores do que o Ibovespa, esse ano está um pouco mais diverso. Então. Mas, claramente, está sendo difícil de convencer o investidor a ter renda variável quando você tem, do outro lado, renda fixa, ativos isentos, CDI alto. Né? Como é que você faz para convencer o investidor a ter a chance de pegar essa alta como aconteceu agora? Quer dizer, como é que é essa prática de convencimento? A gente olha muito para o ciclo econômico, né? E começando do ciclo econômico lá de fora, que a gente acha que acaba sendo preponderante em relação ao preço de ativos aqui no Brasil, né? Tanto o movimento negativo em outubro quanto o movimento positivo de mercados brasileiros agora em novembro, pouquíssimo tem a ver com o que aconteceu no Brasil. Eu diria que 90%, 95% correlacionado com o que está acontecendo lá fora, né? Então, a gente, quando olha para o cenário, o que a gente está vendo? A gente está vendo as inflações estão cedendo, a gente está num processo desinflacionário. Está na meta dos bancos centrais lá fora? Não. Possivelmente, eu acho que o Banco Central americano a gente consegue alguma coisa perto de uns 2%, 2,5% de inflação no segundo semestre do ano que vem. Quando você decompõe os vários itens de inflação, 2/3 deles estão com um comportamento bastante favorável, né? A economia americana já está entrando em desaceleração. Se isso vai ser uma recessão ou não, é uma história que a gente vai
ficar sabendo ano que vem, mas eu acho que dá para a gente afirmar com um razoável grau de certeza que os bancos centrais lá fora já chegaram no final do ciclo de aumento de juros e estão observando a inflação para ver quando que eles começam o ciclo de redução de taxa de juros. Então, esse cliente que está pensando em sair do risco agora, informação para ele que ele está chegando atrasado na festa. Ele deveria ter pensado em fazer isso em 2020, 2021, quando o processo do aumento de taxa de juros estava começando. Agora, a gente está começando a dar os primeiros passos de um novo ciclo. Wilson, e vocês? Como é que você está olhando o cenário agora e tentando explicar para o investidor que assim, não é tão ruim, ou a oportunidade está aí, né? Porque a gente vem falando que a oportunidade da Bolsa, a Bolsa está barata, e de fato está mesmo, né? Há bastante tempo, mas isso não significou necessariamente, tivemos períodos aí né, ela veio de 117, 118 para 125, depois voltou, veio de novo, né, mas não foi o suficiente para ela continuar barata. Como é que você convence o investidor que, olha, espera porque agora vai acontecer? Acho que a gente bota muita utilidade e risco na conta, né? Então, e as assimetrias que a gente encontra nos ativos. O fato é, o juros estava dando 14%. O juros estava dando 14%, mais isenção de imposto, mais liquidez, mais risco de crédito baixíssimo. Falar para ir para a Bolsa não é uma tarefa fácil. Nem mesmo a gente tinha tanta certeza disso, de que Bolsa seria um bom ativo. Aliás, vamos falar sobre o cenário? Começamos o final do ano, entra o Lula, pacificação em relação ao cenário internacional, está tudo bem. Entra o Lula com um discurso completamente diferente ao que a gente imaginava. Lembro de um famoso economista dizendo que estou com medo. E eu também, estava apavorado com tudo que estava dizendo. Quem não estava, né? Continua. Eu acho que o medo é um excelente estado de alerta, então estou sempre com medo. Aliás, eu tenho dois modos de vida, preocupado e muito preocupado. Por enquanto eu estou preocupado, daqui a pouco eu posso ficar muito preocupado. Então esse estado de alerta que a gente viveu no início do primeiro trimestre fez com que o preço dos ativos despencasse quando não era esperado. O que a gente viu ali? Petrobras foi a maior alta da Bolsa. Quem ficou fora de Petrobras perdeu o grande cavalo da Bolsa. Quem queria estar em Petrobras no primeiro trimestre? Muito difícil. Então, essa falta de capacidade de você entender, o Ray Dalio fala muito sobre isso, né? Que a história ela se repete, né? Ela é muito próxima da verdade, mas para você analisar um cenário macroeconômico futuro, você tem que entender que você tem influência política, você tem influência exógena, você tem influência tecnológica, você tem várias influências que você não consegue antecipar, porque o passado não vai ser como o futuro. E exatamente o futuro é um futuro disruptivo. É impossível você cravar o que vai ser o próximo ano com certeza absoluta. O que você pode ter é uma percepção e uma maior probabilidade de estar certo ou errado em relação a algum determinado ativo. E a renda fixa foi uma probabilidade muito grande e você está ganhando bastante. Então isso fez a migração. Estava conversando nos bastidores ali qual foi o fluxo negativo para fundo multimercado, fundo de bolsa e mesmo fundo de renda fixa. Uma enormidade. E dizer o quê? Que o investidor foi tolo no curto prazo? Não foi. O resultado está aí, o resultado está super positivo. Agora, principalmente, observe as assimetrias. O quanto você tem para ganhar e para perder em determinados ativos. Agora, o principal para isso, e aí o que você respondendo a sua pergunta de forma direta, o que eu faço para que o investidor não saia de bolsa, para que ele fique em bolsa? Primeiro, lembrando que nós conversamos 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes com clientes e a gente traça uma estratégia para ele. Educar a que ele respeite o mandato dele. Se ele por acaso está entendendo que... E dá a flexibilidade para ele. Olha, nesse momento da vida eu estou mais desconfortável, eu quero ter menos risco ou mais risco. Limita para ele, dá a banda para ele que ele gostaria de ter de volatilidade ou principalmente de drawdown, que é uma medida que a gente gosta muito de usar. E, principalmente, outros estudos mostram que se você fizer a realocação do seu portfólio, tem aquela velha máxima, Jojo, você é o mais experiente de todos nós na alocação, aquela velha máxima do 60-40 que os Estados Unidos usa, né? E quem usou 60-40 nos últimos 2 anos aqui, caos, perdeu muito. 3 anos, perdeu muito dinheiro. Então, foi péssimo isso daqui. Então, como é que você vai manter esse 60-40 como uma tese boa? Porque a tua história recente, que é o que está na memória, o que tá todo mundo vê, horrorosa. Se você fizer o ajuste dos 60-40 todo mês, você encarece demais a alocação do teu portfólio. Não existe vantagem comparativa todo mês, muito menos diária. Um excelente gestor de fundo multimercado super vencedor, ele ganha do CDI diariamente 54% das vezes, quer dizer que ele perde 46% das vezes
ele é um dos melhores gestores de fundo de mercado do Brasil. Então, não existe vantagem comparativa no curto prazo. Se você fizer isso semestralmente, não tem tanto benefício. Se você não fizer nada e mantiver o seu portfólio do jeito que você comprou, eu comprei 60-40, não mexi nunca mais. Beleza. O que vai acontecer com isso? Provavelmente a bolsa, o mercado americano principalmente, vai render mais do que a renda fixa, aliás, é feita para isso. Você vai ter o 60-40, deixará de ser 60-40, passará a ser um 80-20 talvez, vai aumentar muito a volatilidade da tua carteira e não necessariamente o prêmio que você atingiu vai beneficiar a tua trajetória. A relação risco-retorno não é tão favorável, apesar do retorno ser melhor. Então, se você fizer um ajuste anual, diz a estatística que ela necessariamente vai estar errada, que você tem uma melhor relação risco-retorno. E, principalmente, quando você monta um portfólio, é fundamental a descorrelação. Volatilidade, pessoal, é uma bênção para vocês. Não fujam dela. Não existe ganho sem volatilidade. E, aliás, se houver, foge deles. Entendeu? Porque talvez seja a certeza que vai dar problema. Né? Exato. Você não tem chance de ganhar. Você vai ter certeza que em algum momento você vai perder. Então, aproveite da volatilidade, aproveite da descorrelação estrutural, crie um portfólio, use o Markowitz, mas não acha que o passado vai se repetir no futuro, mas principalmente analise muito o gestor de vocês. Conheça eles. Não gaste tempo tentando entender se o mercado vai subir ou vai cair, mas gaste tempo estudando qual é a estrutura do seu gestor, qual é a capacidade que ele tem analítica, se a empresa continua, se está investindo, se não está investindo, o quanto ganhou, por que ganhou. Não só o quanto perdeu e por que perdeu. O quanto ganhou é fundamental também. Uma coisa que me ocorre agora essa mudança de cenário da realocação do investidor brasileiro, né? Você pega esse ano, né, 40 bi de resgate em fundo de ações, 90 bi de resgate em fundos multimercado. Parte disso, sim, né, é esse cliente que está fugindo do risco e buscando os juros altos, mas parte disso, eu acho importante ficar claro, é uma mudança estrutural do mercado financeiro brasileiro. O que está acontecendo hoje? Você tem toda uma nova classe de produtos, né? São os fundos isentos, estamos falando aí de fundos imobiliários, que são um pouquinho mais antigos, estamos falando dos fiagros, estamos falando dos fundos de infraestrutura, muitos deles até utilizados no financiamento de projetos de transição energética, como foi aqui o nosso último painel, e é uma classe de ativos que tem crescido bastante. Né? Então, o Brasil, né, a exemplo do que acontece em países como Estados Unidos e Europa, você vai ganhando novas classes de ativos, essas classes de ativos elas vão ocupando um pouco o espaço das classes de ativos mais tradicionais, como ações e multimercados. Né? O que torna, né, naturalmente, o trabalho, né, de um gestor de multimercado, o trabalho de um gestor de ações, mais difícil. O desafio fica maior, a barra fica maior, porque ele não só tem que competir com o mercado, ele não só tem que competir com os seus pares, mas ele tem que competir com outras classes de ativos, né, e algumas delas com as nossas jabuticabas, né, que é a questão da isenção de imposto de renda. Né? Vocês falaram em gestores multimercados que ganham 54% das vezes e que tiveram estão tendo um ano complicado. E aí eu pensei aqui num ponto que eu acho que é importante sobre a alocação. Como é que vocês usam, como é que vocês escolhem os diferentes instrumentos, né? A gente está falando dentro de renda variável, porque você pode ir direto nas ações, né? Meio que competindo com o trabalho dos gestores. A gente tem mais a tradição de escolher gestores, mas mesmo dentro da escolha de gestores, você pode ir num fundo long only, e mesmo dentro dos long only você pode ir para os que procuram diferentes tipos de ações. Você tem os long bias, os long short, os neutros, os não neutros, ou até os ETFs. Como é que vocês usam esses diferentes instrumentos ou escolhem esses diferentes instrumentos no trabalho de alocação que vocês fazem? Essa pergunta remete muito para a gestão passiva versus gestão ativa. Né? Eu acho que a gente não tem uma resposta pronta para isso, depende muito do país, depende muito do mercado. Quando você olha para os Estados Unidos, né, a grande maioria dos gestores não consegue bater o S&P. O S&P é um índice difícil de você bater, porque ele é um índice market cap, ou seja, as empresas, quanto melhores elas vão ficando, vão crescendo, vão ganhando lucratividade, mais peso elas vão ganhando no índice. Ao contrário do índice Bovespa. Assim, índice Bovespa é sabido, é notório, é um índice mal construído, é um índice que tem problemas, é um índice que usa muito a questão da negociabilidade, então de vez em quando aparecem empresas ruins, empresas estranhas, que só pelo fato de ganharem um movimento especulativo, elas acabam crescendo muito no índice. Então aqui no Brasil, né, a gestão ativa
até por conta do Ibovespa, ela é bastante preponderante em relação à gestão passiva, né? Isso posto, a gente naturalmente na TAG procura fazer a gestão selecionando os gestores com a visão mais independente possível, a visão menos indexado possível, né? É a visão que a gente costuma usar na casa. Mas e entre os long only, né, os que estão sempre comprados, ou long bias, ou long short, como é que vocês a gente fazem isso? procura fazer um mix dos dois. Naturalmente, a gente olha muito para o ciclo de mercado que a gente está. Quando você está em ciclos mais defensivos de mercado, como foram os últimos anos, quando você tem taxa de juros mais altos, você tem menos long only, você tem mais long bias, que eles trabalham com um pouco mais de proteção. Naturalmente, essa proteção tem um custo, né? Você está abrindo mão de um pedaço dessa alta. E, naturalmente, nos ciclos que você tem taxa de juros caindo, as condições macroeconômicas mais favoráveis, a gente inverte esse mix. Ou seja, a gente procura ter sempre uma alocação basal, tanto nas macroclasses, quanto nas microclasses dentro dos ativos, e o que a gente fica oscilando de peso é em função do ponto do ciclo que a gente entende que a gente está. E, Wilson, você que está ali próximo a um grupo que tem uma casa de gestão, né, de vários produtos, como é que você viu essa transição? Porque, assim, em algum momento das nossas carreiras, fundo multimercado não mexia com bolsa, né? O próprio histórico do Brasil era... A origem dos multimercados era tesoureira dos bancos, muito renda fixa e juros, moedas e tal. Quando começaram a entrar em bolsa, a bolsa era só o índice, e aí, de repente, todas as casas multimercados têm equipes de ações que competem com os gestores de ações. Como é que você vê essa evolução? Né? E quanto acho que da performance ruim, recente dos multimercados também está ligada à performance de renda variável? Uma ótima pergunta e é o tema do momento, né? Mas deixa eu só voltar ao nosso debate anterior. Só me lembrei quando o André estava falando de um paper que eu vi, se eu não me engano, da Fidelity. Ele pegou, também, se eu não me engano, de 2000 a 2023. E ele estava falando... Ele estava medindo o quanto de retorno o cliente ele conseguiria obter nesse processo de market time, no market time, etc. e tal. E aí ele falou o seguinte, cara, interessante, vamos fazer o contrário. Quem foram os clientes que tiveram a melhor rentabilidade da nossa carteira? Bem, eu confesso para todos vocês que eu não tenho a menor pretensão, nem vontade, desejo de ser esse investidor. Porque esse investidor morreu. E o cara não mexeu em nada e a rentabilidade dele foi aquela porque não houve interferência. Então, eu prefiro estar no segundo quartil do que ser o grande vencedor nesse momento. Mas foi esse, 23 anos, não mexeu porque morreu e foi o cara que a carteira que mais rentabilizou. O que a gente faz aqui, e agora voltando para a sua pergunta, que é a pergunta interessante, o que a gente faz nesse momento e como que a gente faz as alocações, né? O que você procura alocar para que... Eu concordo com o André, você tem que... A gente na Azimut, a gente faz uma análise top-down. Assim, a grande vantagem que nós temos ali na casa, por ser uma casa global, a gente está em 18 países e participar de comitês internacionais, é que a gente tem a visão muito buy-side dos gestores, dos portfólio managers nesses países. Então, existe uma troca muito rica entre os gestores do Brasil, os gestores de China, Austrália, Estados Unidos, Europa, e etc., para dar uma visão do que é a tendência, do que é o cenário de que a gente vai observar. E ali a gente mede o tamanho do risco que a gente gostaria de obter. Está muito difícil você ter risco hoje, porque a relação de risco-retorno é favorável à renda fixa. Então, a gente respeita isso. Mas o que a gente faz essencialmente? E aí, direto para a resposta. Primeiro, entendendo o cenário macro, qual é o tamanho da exposição que você quer ter em cada setor, dê liberdade ao seu gestor. Não acha que eu aqui, do lado, vou conseguir interferir e saber o que vai acontecer, se é melhor estar comprado ou vendido daqui a 60 dias, ou 90 dias, ou 30 dias. Assim, essa é uma resposta até fácil, porque não faço a menor ideia do que vai ser a bolsa amanhã, nem depois da manhã. E nem se é para estar comprado, se é para estar vendido. É por isso que eu quero estar minha política de investimento sendo respeitada. Vou saber o que vai ser daqui a 90 dias? Quanto mais liberdade, se você confia no gestor, dá liberdade para ele, ou seja, dá tracking erro para ele. E se você acha que o tracking erro é muito alto e vai impactar no resultado final da tua carteira, diminui a exposição nele,
mas dá tempo para que ele entregue aquilo que você estudou durante muitos anos para entender que esse cara é um gerador de alfa. E como é que você faz para que você não ataque o fígado do teu cliente? Dá track em erro. Quando você dá track em erro e dá volatilidade para ele, esse produto é mais barato. Está mais concentrado, não está diluído. Você está pagando taxa de administração para ele, em geral 2,20. Dá track em erro em produtos estruturalmente descorrelacionados. Aproveita a linearidade do resultado médio ponderado por cada alocação e aproveita a não linearidade do risco quando você está descorrelacionando os ativos. Barateia o produto, com produtos mais voláteis, exposição menor, não diversifique tanto, porque isso você vai ter ineficiência no teu processo de alocação. E se puder ter sorte, é o melhor dos mundos. Mas se não, tenta fazer a ciência ser arte de longo prazo. E no curto prazo, voltando à tese do primeiro momento, market time, ele só é relevante ao resultado, e não estou dizendo que é positivo, pode ser negativo, no curto prazo. Em períodos de longo prazo, é menos do que 2% do resultado é derivado do market time. A alocação, a estratégia de alocação que você definiu é responsável por mais de 90% do resultado. Só para responder o comecinho da sua pergunta, você perguntou sobre single name, se a gente gosta de fazer coisas individuais. Eu acho bom voltar nesse ponto, né? Recuperar um pouquinho ele, que, por exemplo, na TAG, nós não fazemos single names. A gente entende que essa é uma expertise dos gestores. Você no Brasil hoje tem empresas investíveis, 300, 400, 500 empresas, é um trabalho árduo. A gente entende que eles são pagos para isso, eles são especialistas nisso. O nosso trabalho de fazer a seleção de gestores, o nosso trabalho de fazer a seleção de classe de ativos, de entender o ciclo econômico já é extenso demais para, além disso, você ainda fazer a seleção de ações. Então, isso é uma coisa que a gente delega 100% sempre. Perfeito. E pegando um gancho, acho que nas duas respostas, vocês falaram em classes, em subclasses e dar, né, dar liberdade para o gestor fazer, e você falou agora da seleção dos gestores. A gente, quando fala de renda variável no Brasil, de fato, é extenso, são 300 empresas, mas quando você começa a olhar o universo investível, ele vai ficando menor, né? O Brasil, historicamente, quer dizer, tem a sua economia não é totalmente expressa na Bolsa, como é nos Estados Unidos, e acaba reduzindo, de certa forma, o mundo de investimentos. Quando você olha, por outro lado, o número de gestores, você tem uma enormidade de gestores, né, enormidade de fundos, inclusive de renda variável, né, que parece incompatível com o número de ações ou de oportunidades que a gente tem, o que acaba tendo que, assim, tem muita gente fazendo coisa muito parecida, né? Como é que você... Quer dizer, aí na hora, descendo um pouco, eu sei que já teve um painel que falou disso, mas focado em renda variável, quer dizer, como é que você escolhe o estilo diferente, pensando em renda variável, quer dizer, como é que você escolhe o gestor diferente ou esse nicho diferente para saber para quem dá espaço? Essa pergunta é excelente, né? Você teve em 2021, né, o último ciclo de IPOs, né, bastante coisas de preço duvidoso e qualidade duvidosa vindo no mercado. Você teve também uma captação muito expressiva por parte de alguns fundos de renda variável que acabaram, na falta de bons ativos para investir, acabaram sucumbindo aí ao canto da sereia e, de repente, você olhava para um gestor que se dizia valor, né, na época, comprando coisas como empresas de depilação a laser negociando a 30 vezes múltiplo, né, 30 vezes EBITDA, né, e empresas que tiveram grandes problemas depois, né, essas certas modas aí do mercado financeiro. E a gente viu o que aconteceu, né, quando o mercado caiu depois, teve gestor valor com drawdown de 40%, 50%. Então, a gente acha importante você ter a questão de diversificação de estilo, a questão da diversificação geográfica, né? Não tem como você negar que não exista um group thinking, né? Existe sim um group thinking, afinal de contas, a Faria Lima, o Leblon são gestores que se frequentam, que se falam, nós somos amigos, a gente vai tomar vinho junto, a gente vai almoçar junto, então não tem como, né, essas pessoas não serem contaminadas e não contaminarem umas às outras com as suas teses. Então, uma coisa que a gente tem começado a olhar um pouco, né, gestores que são fora da caixa, que são descorrelacionados no modo de pensar, né? Acho que a Trigo é um bom exemplo de um gestor que
bem raiz, né? Quando você olha para a carteira da Trígono, é aquela carteira raiz ao extremo, e também a questão da diversificação geográfica, ou seja, gestores que não estejam no eixo Rio-São Paulo e que não estejam contaminados por esse grupo thinking. A gente tem dedicado bastante tempo a isso ultimamente. Bacana. Quer complementar? Eu acho que a classe, foi o que o André também citou, você tem ali o estilo de gestão. E outra coisa que eu cheguei a falar também no passado e repito agora, é quando você escolhe um gestor pela descorrelação. Olha, diversificar em 3 gestores, principalmente no Brasil, como você bem colocou, Jojo, não quer dizer que você está diversificando. Tá? Porque os caras muitas vezes compram a mesma coisa, etc. O que você deveria fazer? Diversifica pela descorrelação estrutural. E hoje o Brasil está muito avançado. Se você pegar de 2013 ou 2015 a 2020, a gente teve um boom no mercado de equities. Então o mercado de capitais no Brasil avançou bastante na última década. Essa é a grande verdade. Estacionou nos últimos 2 anos, a gente está com problema, óbvio, está entendendo que a taxa de juros é elevada, a quantidade enorme de resgate que foi colocado aqui, isso traz em risco a sustentabilidade do negócio, ok. Mas vamos pegar a década. Vamos parar de olhar para os últimos 2 anos, o que está acontecendo agora. O mercado ficou muito desenvolvido. Fundos sistemáticos entraram e estão entrando muito bem, com resultado muito bom. Fundos como a Trígono, com resultados de small mid caps e que são estruturalmente small mid caps, ou mais micro e nano caps. Tudo bem, ele pode ser o que você pode ser só de tecnologia. Só que você não deveria, talvez, para um investidor mais conservador, colocar 20% no fundo de tecnologia. Por mais que a tecnologia no passado tenha sido excelente. Para começar, o ranking é fundamental para você excluir algumas coisas, mas ele não é fundamental para você selecionar quem vai estar ali dentro. Depois que você entender como que está o ranking, como é que foi a performance, o track record dele, governança, estilo de gestão, descorrelação estrutural, nível de relação de risco-retorno que a carteira no conjunto ela vai ter, aí você faz esse processo de alocação e define o tamanho desse portfólio de acordo com a tolerância ao drawdown. A tolerância não é o risco, porque risco é a possibilidade de ganho. Não fujam do risco. Ele é teu amigo, ele não é teu inimigo. Você não vai ganhar se não puder perder. É quanto você aguenta esperar. Né? Agora, a quanto você aguenta esperar e que tipo de perda de queda você suporta ter num período, às vezes, muito mais curto. Porque, como eu falei, se você estiver fora das 10 principais altas de 20 anos, você vai perder 1/3 da geração de alfa que você poderia ter num produto. Então, não faça market time. Eu tenho uma última pergunta antes da gente abrir para ver se tem alguma pergunta do auditório, que é com relação às mudanças que a gente está vivendo agora no Brasil, tributárias principalmente. Né? A gente passou um bom tempo esse ano discutindo quais são as mágicas que o governo ia fazer para aumentar a arrecadação. Né? Durante um bom período disso, o investimento em bolsa ficou assustado com vai ter tributação sobre JCP, vai ter tributação sobre dividendos. Durante alguns meses essa foi a desculpa, desde o ano passado, para a gente não ver entrada, pelo menos, em bolsa. Agora, no final do ano, por conta da antecipação de imposto para os veículos fechados, a gente está vendo aí também uma corrida que pode impactar estruturas, especialmente nas estruturas de patrimônio mais alto que a gente tem visto. Como é que vocês estão vendo isso? Agora tem um 7.5 também. Vocês acham que isso vai mexer na alocação? Quer dizer, isso tem mexido no jeito que vocês pensam a alocação para os clientes? E que impactos vocês imaginam para a renda variável e para outras classes? Previdência, o que pode se beneficiar disso tudo? Sim, perfeito. A gente tem essa classe aí dos clientes de altíssima renda, né, os fundos exclusivos fechados, né? Até então eles vinham com um regime tributário que você conseguia diferir o pagamento de imposto de renda para o momento que você fosse desmontar esse fundo. Né? Agora você vai ter que aderir, eles vão acabar aderindo de uma forma ou de outra ao come cota. A gente entende que com isso você está destampando uma panela, né? Uma panela que tinha 750 bilhões de reais nessa categoria de fundos exclusivos fechados, e uma parte disso obrigatoriamente vai migrar para outro tipo de investimento. Né? A gente entende que a parte de ações vai ficar do jeito que está, não vai mudar muito, a questão de FIPs também vai ficar, mas a questão dos produtos que não são isentos, e você vai acabar procurando novas paragens. A gente entende que a classe dos produtos isentos vai ter bastante demanda crescendo, e a classe dos produtos
de previdência também, porque você consegue fazer o diferimento do imposto de renda, também vai acabar tendo um crescimento também. A gente vai ter um movimento grande com isso, ou seja, o governo, né, naturalmente, assim, não tem mistério nisso, é um governo de esquerda que gasta mais, que quer arrecadar mais. Eles resolveram destampar um vespeiro do ponto de vista tributário, que eu particularmente acho até justo, né? Acho que a questão do come-cota ou não é para ninguém ou é para todo mundo. Acho que a questão de justiça tributária, nesse ponto o ministro está coberto de razão, só que tem sempre as consequências de segunda ordem, né? Então eles estão mexendo nisso com um intuito meramente arrecadatório, só que você vai provocar um rearranjo grande aí na realocação. Wilson, você acha que Bolsa pode se beneficiar desse rearranjo ou precisa dos outros elementos juntos? Acho que a Bolsa se beneficia muito mais no cenário macro do que dessa variável micro tributária, mas tem uma classe aqui que vai se prejudicar bastante, que é a classe dos fundos multimercados, que já utilizavam desse come-cota, tá? E que não vão poder usar mais para as grandes riquezas. Assim. Então esse daí talvez fosse o maior prejudicado. Mas quando você olha para a indústria como um todo, muita gente já estava nessa situação e permanecerá nessa situação. Vai ser só a classe que o André falou, dos fundos fechados, era bastante coisa. Para esses investidores que não podem mais gozar do benefício, eles não vão olhar para o fundo multimercado mais como olhavam no passado, porque a utilidade de risco permanece a mesma, só que vai ter a utilidade de diferimento, que no longo prazo é absurdamente alta, e você continua tendo produtos isentos, ainda com taxas interessantes. Agora, beleza, então vamos alongar 30 anos e ir para casa? Pessoal, isso aqui é Brasil. 3 meses é uma eternidade. Assim, dizem que o passado é uma eternidade, então ainda mais olhando para 3 meses. Se o passado é incerto, o futuro curto também é muito duvidoso. Então, talvez essa seja a nossa sobrevivência, Jojo, porque, cá entre nós, eu disse que se eu olhasse de 2000 no mercado americano, só um ativo foi o melhor ativo por mais de um ano seguido. Na verdade, foi por 3 anos seguidos, de 2013 a 2015. 2013, 14 e 15, que foi o S&P. Aqui no Brasil, a gente não teve essa sorte. Aqui no Brasil, a gente tem a sorte de ter a inflação como um dos ativos mais rentáveis ao longo. Bater o IMAB é extremamente difícil. Agora, vou comprar a NTNB 2050, tem 60 agora, e vou ficar sentado em cima dela. Alguém dorme tranquilo aqui com comprado na NTNB, que foi o melhor ativo, mais rentável na perpetuidade? Eu não tenho essa capacidade. Eu sou mais medroso. E nesse caso eu sou muito preocupado. Não, olha o que aconteceu né, fugindo aqui um pouco do tema, mas o que aconteceu com os fundos que eram atrelados à IMAB no ano passado, quando teve um período de desinflação, né, receberam uma gigantesca onda de resgate, porque o CDI fica muito na cara. Né? E a gente acha que o IMAB, você está na NTNB, que não tem risco, né? Porque a inflação mais. A volatilidade marcada a mercado é igual do Ibovespa. Exato. Ibovespa que é um ativo, e a gente falou sobre esse assunto, e a gente passa para o André, é o seguinte, Ibovespa, a ação não é Ibovespa. Ibovespa é uma média das ações. Aliás, eu não gosto nem muito do Ibovespa. Melhorou um pouco, ficou mais próximo do IBX, prefiro o IBX do que o Ibovespa pela forma de cálculo, mas eu não gosto do Ibovespa, eu também não gosto, prefiro o CDI do que o Ibovespa. Mas eu sou um cara que adoro renda variável, tive ao longo da vida, continuo tendo, estou amargando nos últimos 2 anos. Graças a Deus, eu me policio a respeitar tudo aquilo que eu estou falando para vocês. E, por favor, se alguém tiver a tranquilidade de fazer isso de uma forma muito tranquila, eu não mexo, estou tranquilo, etc., me ensina, porque eu tenho dificuldade de aprender morrer, às vezes. Né? Sem morrer. Sem morrer. Não é trivial, mas, cara, stock for the long run, a vida for the long run, investimentos não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, se tentar fazer diferente disso. Essa questão do IMAB é engraçado isso, né? É a melhor classe de ativos, mas quando você olha para o portfólio das pessoas, talvez seja uma das que menos tem. E a gente foi tentar entender, né, por que o IMAB é tão bom, né? Assim, a conclusão que a gente chegou, estudos internos, que é a questão das expectativas de inflação. O Brasil, né, seja os economistas no Focus, seja o próprio mercado, né, nas inflações implícitas, o mercado sempre erra a inflação para baixo. Então, como a gente sempre tem surpresas inflacionárias para cima, a gente sempre é surpreendido. Nossa, mais inflação, mais inflação, mais inflação. Isso naturalmente acaba tornando o índice, o IMAB, os ativos IPCA mais com um desempenho muito bom e particularmente dado a nossa condução macroeconômica, não creio que isso vá mudar. Mas a volatilidade mata. Aí o pessoal não tem a paciência de esperar. E a mesma coisa se aplica para ações. Né? O que são ações além do que o grande jogo do longo prazo? Né? Você escolher boas empresas que tenham retorno sobre o capital
de 2 dígitos que você vai reinvestindo em cima desse mesmo retorno. Você pega uma empresa com ROIC de 15, ROIC de 20, ano após ano você vai reinvestindo, e isso vai compondo exponencialmente. Só que você só vê o benefício, você só vê esse ganho anos lá na frente. Né? É o problema da curva exponencial. A curva exponencial no começo é pouco sexy, é pouco atrativa. As pessoas perdem a paciência e procuram alguma narrativa, alguma história que vai capturar a atenção delas. Só que se você tivesse essa paciência, né, que é o cliente falecido aí nos Estados Unidos, se você tiver essa paciência que o falecido teve, você vai se beneficiar do benefício da curva exponencial. Ótimo. Jojo, eu posso falar só uma coisa assim? Claro. Eu sou tentado a dizer que a composição de alguns ativos de renda variável é muito menos arriscado do que a maioria de todos os outros ativos. É porque a gente está acostumado a medir risco por volatilidade. Sim. Volatilidade não é risco. Volatilidade é possibilidade de ganho. Então, aonde existe assimetria, muitas das vezes, está no crédito, está no débito, né? Porque você comprou alguma coisa e você espera que ele te pague de volta. Agora, se não pagar, perde tudo e não recupera mais. Sim. Em algumas ações, isso é muito mais difícil de acontecer. Single names, como o André falou, também não gosto dessa ideia. Gosto de um portfólio um pouco mais diversificado e ações que sejam ações... Pessoal, empresário no Brasil, tem vários aqui na plateia, esses caras são muito bons, cara, porque para ser empresário no Brasil e dar resultado, eu quero ser sócio deles. Eu prefiro ser sócio deles, privado, do que do governo. Com certeza. Pensem na mensagem final de vocês, enquanto eu abro para perguntar se a gente tem alguma pergunta aí da turma. Nesses últimos 2 anos e pouquinho, a gente teve alguns ativos que não foram bem, né? Os mercados, etc. Mas o ativo, a ação, ele foi particularmente prejudicado. Né? Nós tivemos 2 anos péssimos, um outubro tenebroso e alguma luz que aparece agora em novembro. Né? Então, eu queria saber de vocês, né, concretamente, quais seriam as razões que vocês teriam, ou que vocês vislumbram, para sermos mais otimistas ou não com esse ativo que foi tão penalizado nesses últimos quase 3 anos? A razão é simples, é entender que o mundo é cíclico. Né? O ser humano ele tem uma tendência, tanto no pico do ciclo quanto no fundo do ciclo, de congelar aquilo que ele está vivendo. Ou seja, se você está no momento bom da sua vida, você vai achar que a sua vida vai ser boa para sempre. Se você está no momento de crise da sua vida, você também tende a achar que você vai ter crise na sua vida para sempre. E não é assim. A vida é cíclica, a economia é cíclica. E a gente, como a gente falou agora, nós estamos chegando no final de um ciclo. Então, o grande ponto de otimismo, de esperança, olhando os anos para frente, é que estamos chegando no final de um ciclo de alta de juros global. Eu diria que você tem que estar muito bem ajustado ao tamanho da posição que você gostaria de ter, exatamente para que você não tenha o ímpeto natural do ser humano. Olha só, quando você tem medo, na vida você tem adrenalina. Né? A adrenalina não vai para o cérebro, ele vai para as pernas. É assim desde que os dinossauros existem. Então primeiro você corre e depois você pensa. E no mercado de capitais não deveria ser feito dessa forma. Então vamos lá. Se você está com uma posição muito grande, exposição elevada num ativo que está no momento ruim, dificilmente você vai ter paciência para esperar. Tá? O que eu faria? Eu seguiria o exemplo do gênio do cliente da Fidelity. Não faria nada. Aloco o tamanho que eu quero ter alocado, respeito o mandato que eu estudei durante anos para fazer, fiscalizo, questiono, procuro entender com o meu gestor o que ele está fazendo, aonde que ele está ganhando, aonde que ele está perdendo, entendo que faz parte do jogo, mas vou medir só o tamanho da exposição que vai me deixar confortável para atravessar o rio. Horas o rio vai estar com a correnteza maior, horas o rio vai estar com a correnteza maior. Se eu tiver muito pesado, quando a correnteza for maior, eu vou acabar morrendo afogado. Então, se ajusta. E se eu puder complementar, acho que pensando do ponto de vista de cenário, assim, parece, e aí eu vou usar a palavra parece, porque esse ano já apareceu outras 3, 4 vezes,
parece que o ciclo de alta nos Estados Unidos terminou. Né? E estou usando o ciclo de alta nos Estados Unidos porque esse tem sido a grande força magnética aí dos mercados e dos cenários dos últimos 2 anos. Se isso for verdade, você tem um pouco mais de clareza para o mercado, para a alocação de recursos no mundo todo, e você tem algum espaço para que, de fato, aqui a gente dê continuidade a um ciclo de queda de juros. Né? Esse mês é um primeiro passo disso, né? A gente está vendo uma entrada grande de recursos aqui, então você pode dar espaço para um cenário que eu não acho que vai ser tão otimista quanto a gente chegou a achar que o CDI vai cair para 8, 8,5, mas a expectativa é que seja uma queda de CDI no ano que vem e uma eventual queda de juros nos Estados Unidos também, mais para o final do ano que vem. Então, isso é tudo positivo para a renda variável. Né? E aproveitando as oportunidades aqui que você ainda tem, quer dizer, foi feito um bom trabalho nas empresas, né? E você tem ainda preços atrativos nas ações. Então, eu acho o seguinte, óbvio, ajustado ao tamanho correto, mas, puxa, para quem aguentou até agora, talvez a gente esteja, de fato, próximo de um momento de inflexão. E para quem está fora da bolsa e surfou 2 anos aí de CDI alto, puxa, você correu um risco, deu certo, volta, realoca, né? Porque eu acho que você vai perder uma alta importante. Compra quando todo mundo quiser vender, vende quando todo mundo quiser comprar. Não esquece de me ligar e avisar quando estiver fazendo isso, para fazer também. Bom, a gente passou do tempo, eu não sei se tem mais alguma pergunta. Se não tiver, comentários finais? Perfeito. Acho que contar uma historinha rápida, né? Eu tive no passado 2 clientes, 2 médicos, né? Um pai e um filho. O filho estava fazendo residência, né? Que quem conhece a área, quem está em medicina, sabe que é um esforço sobre-humano. Devia estudar 12, 14 horas por dia. E ele me aparece com um livro de opções no mercado financeiro. Ele estava estudando opções. Eu falei, cara, como é que você faz para dormir? Né? Você dorme que horas? Você come que horas? Você está fazendo residência, ainda está estudando no mercado financeiro. Eu falei para ele, para com isso. Você não vai conseguir nem ser um bom médico, nem ser um bom investidor. Foca, isso é assim, a mensagem final para as pessoas, para os investidores, pessoa física. Focam na sua atividade, tenham paciência. O juro composto vai produzir milagres para vocês, desde que vocês tenham paciência. E ficar olhando para a tela, ficar olhando para o celular, ficar olhando para o aplicativo, ficar vendo cotação, é o pior inimigo que você pode ter, porque ele vai gerar ansiedade em você. Você vai querer tomar atitudes precipitadas. É isso. Foco, paciência e esperar o juro composto trabalhar para você. Market time não dá dinheiro. Tentar escolher qual é o melhor ativo, se é a bolsa, se é ouro, se é dólar, não impacta no resultado de longo prazo. Tenha a sua política de investimento, respeite ela. Quando você for dormir e tentar fazer alguma coisa, lembre que você lá atrás estudou muito para fazer aquilo. Escolha bons parceiros para estar junto do seu lado. Um especialista é muito bom. O cara do livro de opção, ele vai saber mais opção do que eu talvez, mas eu acho que tem alguém que sabe mais opção do que ele, então procure os melhores e é isso. Bom, pessoal, muitíssimo obrigado aí pelo tempo de vocês. Trígono, de novo, obrigado pela oportunidade e obrigado a vocês pela atenção.